Olá a todos, boa noite, Campus Party. É muito bacana estar aqui com vocês para falar sobre esse fenômeno dos podcasts, que para mim é um universo novo e maravilhoso que eu estou descobrindo mais a cada dia. Como tem muita gente da América Latina, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sônia Bride, eu sou jornalista, sou repórter da TV Globo, autora de 2 livros de reportagens, um sobre a China e um sobre mudanças climáticas. Tenho o meu próprio podcast. Mas hoje aqui a gente convidou a gente que entende de verdade de podcasts, então a conversa vai ser incrível. Deixa eu chamar logo os nossos convidados e vou começar com o Fábio Silveira, que é o gerente de podcasts da Globo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Sônia. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com todos vocês. A nossa segunda convidada é jornalista, é chefe de programação da Tracy Brazuca, que é o primeiro canal de conteúdo afrocentrado totalmente em português da TV a cabo. Que legal, né? Além disso, ela está à frente do podcast Tô na Tracy. Boa noite, Kênia Saad. Boa noite, Sônia. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? A gente vai ouvir agora um pouquinho do Tô na Tracy. Sejam bem-vindos ao Trace Trends, nosso show de variedades com o melhor da cultura afro-urbana de todos os cantos do mundo e do Brasil e das periferias também. E aqui no Trace Trends a gente vai mostrar em tendências que impactam diretamente na nossa vida e inspiram a construção de um mundo melhor. Que felicidade ter a Trace aqui no Brasil. Eu não tô acreditando que eu tô falando com você, rapaz. Eu tô muito feliz, cara. Chama todo mundo que o TT começou. Ouça também o podcast Tô na Trace, disponível no Globoplay. O nosso terceiro convidado é publicitário e é uma das mentes à frente da B9, a agência que é uma referência quando o assunto é conteúdo criativo. Se o assunto é podcast, então, eu já penso no Braincast. E eu acho que dá para dizer que ainda era tudo meio mato nessa área de podcast quando ele chegou nesse negócio. Carlos Berigo, boa noite para você. Boa noite, Sônia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Kênia. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse tema tão apaixonante. Obrigado pelo convite. Vamos ouvir um pouquinho do Braincast? B9, a gigante do mundo dos podcasts e Globo, agora juntas. Uma parceria que tá dando o que falar. Eu vi. Como o Braincast, mais que um podcast, o Braincast é o seu posto avançado no futuro. A cada semana, eu recebo convidados para debater tudo que envolve criatividade e tecnologia. Se você se interessa por cultura digital, inovação e negócios, vem pro Braincast. Ouça grátis pelo Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio digital. Bom, eu falei no começo para vocês que eu também tenho um podcast agora e que se chama A Mão Armada, onde eu discuto as motivações e as consequências para a política armamentista que está crescendo cada vez mais na nossa sociedade aqui no Brasil. Deixa eu dar uma provinha dele para vocês. Podcast A Mão Armada, uma investigação sobre as decisões do governo que resultaram no crescente armamento da população brasileira e as consequências para nossa segurança e a própria democracia. Um podcast original Globoplay em 5 episódios, com produção do jornalismo da Globo. Ouça agora no Globoplay, no G1 e na Deezer. Bom, Fábio, Carlos e Kênia, eu fiz um dever de casa aqui, tem umas perguntas para fazer para vocês, mas eu queria dizer que, assim, esse encontro é para a gente conversar, para trocar ideia. Então, pensem nesse painel como um podcast, com vários convidados, onde todo mundo interage com todo mundo, e assim a gente vai fazendo essa troca, que fica muito mais legal e eu acho que é muito mais produtiva, tanto para nós quanto para quem está ouvindo. Combinado? Combinado. Combinado. Então tá. O tema do nosso painel é um futuro próximo para os podcasts. A gente sabe que esse futuro está se construindo assim muito rápido, né? O passado dos podcasts ele é meio pequeno, mas
o presente já é grande e esse futuro está se desenvolvendo muito. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é mais ou menos como aquela alvorada do YouTube, né? Onde muita coisa está acontecendo e a gente não sabe onde é que isso foi parar, né? Foi assim que eu vim parar no podcast, sem ter a menor ideia do que eu ia fazer. Eu recebi um desafio do Globoplay. Achei que ia fazer um podcast de bate-papo, acabamos fazendo um documentário em áudio, uma coisa tem vários componentes, né? Eu acho que cabe em grande reportagem, cabe em true crime, cabe em assuntos atuais, enfim. Mas eu queria conversar contigo primeiro, Kênia, para saber como é que foi para você, depois de toda a experiência audiovisual com o Tracy Brazuca, se aventurar pelo formato de podcast. Como é que foi essa adaptação? Porque depois eu quero fazer um depoimento de como foi duro para mim. Sônia, eu estou me aventurando aí pelo podcast, né? O Tô na Trace está entrando agora num 4º episódio, então você imagina que é um bebê que está nascendo, né? E o Tô na Trace nada mais é do que uma extensão do nosso ecossistema, porque o Trace Brasil é a maior plataforma de cultura afro-urbana do Brasil e do mundo, né? E eu tenho tido isso como um desafio muito bom de entrar nessa nova mídia, né? A começar pela linguagem, nós que somos aí do jornalismo televisivo, que faz entretenimento para a TV ela pede uma linguagem um pouco mais formal, né? Enquanto o podcast, ele tem muito mais dinamicidade, né? Você pode fazer um bate-papo. Então, a gente ainda está descobrindo esse meio do caminho, se fica uma linguagem mais formal ou informal. Eu acredito que a gente vai seguir uma linguagem mais voltada do entretenimento, né? Porque a gente fala muito de cultura, de sociedade. Além disso, alguns desafios em relação aos personagens, né? Porque eu acho que a televisão nos dá aí algumas imagens que ajudam até a gente a construir essa narrativa. E o áudio não, né? O áudio você tem que construir a narrativa ali com o que você tem, que é a trilha sonora, que é o sobe-som. Então, eu estou me encontrando nesse universo, mas tem sido muito divertido, viu? Que legal. Eu senti uma dificuldade imensa, né? Depois de 30 e tantos anos fazendo televisão e me doutrinando para não descrever imagem, para não descrever o local, para não ser redundante com a imagem, de repente eu me peguei ouvindo o que eu tinha gravado e dizendo assim, gente, ninguém tem ideia de como é que é essa pessoa com quem eu estou falando. Se é alta, se é baixa, se é nova, se é velha, se enfim, se tem trejeito, se não tem trejeito, se coça a orelha quando fala, né? Tipo eu. Então, é um processo diferente, é uma virada de chave muito interessante que a gente precisa passar, né? Nessa virada do audiovisual para o podcast. E esse boom de interesse, né, Carlos, ele é acompanhado por um crescimento muito forte do mercado. Então, todos esses estilos diferentes, eles vão acabar cabendo em todas essas plataformas, que tem plataformas globais adotando o podcast como serviço para consumidores, comprando empresas de tecnologia, comprando produtos de podcast. Com toda essa experiência que você tem, Carlos, nesse mercado, você vê o mercado brasileiro acompanhando o norte-americano, assim, com essa mesma velocidade, você olhando lá para fora, assim, como é que você vê se a gente está num boom ou se a gente está numa bolha, né? Porque bolha estoura, cresce. É verdade, assim, a gente passou por isso, né, com os blogs lá no começo dos anos 2000, né, até com os próprios canais de vídeo. Então, acho que é comum a gente até fazer essa comparação, né, até onde será que vai esse boom, assim. Mas eu acho que a gente está num momento de aquecimento mesmo já do mercado, e acho que isso vai acontecer também com podcasts, né, porque o Brasil já é o segundo maior mercado de podcasts do mundo, né, a gente está atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil já é maior que o Reino Unido e que a Austrália juntos, né? Então, com esse aumento de audiência e de potencial do podcast, é natural que tenha muita gente, né, que comece a produzir, a testar as águas. Muitas empresas querem fazer os seus próprios podcasts, muitas marcas querem ter os seus próprios podcasts, né? Então, é normal que isso aconteça e acho que faz parte, né, de acontecer. Acho que tem que ser feito mesmo, né?
principalmente numa mídia como o podcast, que é tão, que acho que é mais democrática, né, mesmo, de produção, exige menos equipamentos, né, você pode fazer gravando do celular, né, então eu acho que a tendência é que esse crescimento faça com que o mercado vá se consolidando nos próximos anos, vai se amadurecer, é óbvio, como isso já aconteceu em outras mídias, né, em torno aí de grandes criadores, de grandes empresas, de grandes audiências, né, mas sem nunca abrir mão do estímulo aos independentes, né, porque, como eu falei, essa é a natureza do podcast, né, ser aberto, democrático e livre. A gente começou lá atrás produzindo podcast gravado ali no Skype, né, gravado no celular, naquela época nem mal gravava áudio direito, né, era super ruim. Mas muita gente conseguiu entrar e fazer, e brincar, e testar, e coloca no ar, e ver se dá certo, se não dá certo, né, vai mexendo conforme vai produzindo, né. Então, eu acho que isso, como eu falei, tende a se consolidar, a gente vai explorar novos formatos e novas audiências também no futuro, e assim, quanto mais gente puder entrar, puder testar, melhor para o mercado. Você acha que vai ser, Carlos, uma coisa do tipo assim, entra um monte de gente, um monte de tentativas, alguns vão sobreviver, outros não, mas vai ter espaço para os grandões e vai ter espaço para os pequenos? Eu acho que os pequenos, Sônia, assim, os independentes acabam sendo muito os inovadores aí, né? Porque os grandes, a gente tem aqui no B9 podcasts grandes como o Braincast e o Mamilos, né? Para a gente fazer qualquer tipo de mudança nesses formatos é muito complicado, porque a audiência cobra o tempo todo. Então, se a gente quer tirar um quadro, quer diminuir de tamanho, o pessoal já fica de olho, fala, não quero, eu gosto do jeito que é. A gente tirou, por exemplo, tinha a sessão de comentários, né? Que era uma sessão, às vezes, longa no podcast, que virava uma barreira para quem ia começar a ouvir. Então, a gente tirou. Os ouvintes fiéis reclamaram muito, não queriam de jeito nenhum, gostavam dos comentários. Então, acaba sendo, a gente vai ficando mais pesado, né, em fazer qualquer tipo de mudança. E os novos, os independentes, quem está começando agora, pode explorar muito essa questão de formato, né, de tamanhos diferentes, de tipos de conversas, de narrativa. Então, acho que uma coisa não elimina a outra, né? A gente sempre vai poder ter esses podcasts que estão começando, gente que está entrando, para poder levar inovação aí para os maiores, né? Para quem já está há bastante tempo na estrada. E a gente vê o fenômeno que aconteceu, acho que o próprio, né, o Braincast e o Mamilos já pode ser um exemplo, né? De que começa independente e depois se associa com uma grande marca, né? A gente tem esse fenômeno, o Fábio pode explicar para a gente melhor, né? Que o movimento, por exemplo, da própria Globo, né, uniu as marcas, apostou numa diversificação assim, de formatos, plataformas distintas e tal. E aí o conteúdo de áudio não ficou fora, criou ali uma plataforma de áudio e começou a entrar mais forte nos podcasts, né, Fábio? Eu queria que você me explicasse como é que foi esse movimento da Globo, essa entrada nos podcasts e como é que está sendo essa experiência. Está sendo super bacana, sem sombra de dúvidas. Eu acho que vale a pena a gente pontuar que o áudio sempre esteve presente na Globo, né? Vi de todo o histórico da Rádio Globo desde lá de trás e todos os sistemas de rádio que existem. Então, é natural para a Globo que o áudio seja uma parte de produção, né, de conteúdo e produção de grandes histórias para serem contadas. Do ponto de vista de podcasts, a Globo produz podcasts já há algum tempo, né, já há alguns anos, percebeu já faz uns 2 anos mais ou menos que precisava dar cada vez mais foco nessa produção de podcasts para os consumidores finais, né? E partindo dessa lógica, né, considerando que podcast é uma linguagem por si só, é uma linguagem que precisa ser ainda muito desenvolvida em vários pontos, né, e gêneros no Brasil, isso é uma coisa que a gente até pode falar daqui a pouco em mais detalhes, ela aposta justamente na parceria com o mercado e com quem já produz super bem podcast. O exemplo maior aqui é o B9, representado pelo Merigo e por todo o histórico aí incrível do Mamilos e do Braincast, né? Mas não para aí. A gente teve aí o caso, por exemplo, de sucesso recente do Projeto Humanos, né, do caso Evandro, que adaptou uma temporada para uma série de Globoplay e se tornou talvez o primeiro case no Brasil, né, de um projeto de true crime, de adaptação de podcast de true crime para a série de TV, que reverberou muito forte. Então, tem muita coisa boa vindo aí, tem muita parceria vindo aí,
faz parte desse momento da Globo olhar para o mercado e reconhecer quem já está fazendo com muita qualidade e entender como a gente pode somar esforços, né? Eu acho que aqui entra uma ideia muito forte de que a gente tem que gerar valor para o mercado e a gente tem que gerar valor para todo mundo que está produzindo, desde um novo talento incrível que acabou de despontar, até quem se torna curioso e quer fazer a transição, né, para o formato. Aí tanto você, Sônia, quanto a Kênia aqui são exemplos incríveis, né? Eu sou testemunha do esforço da Sônia e sou testemunha que a Trace, por exemplo, entregou para a gente um episódio absolutamente brilhante do Tona Trace, né? É raro a gente ver um piloto tão bem feito como eles entregaram, e eu acho que tem espaço para a gente também fazer alianças, né? E fazer parcerias com quem está nesse mercado há bastante tempo. Também, gente, vamos prestar atenção, porque eu acho que esse fenômeno dos podcasts e essa movimentação da Globo e de outras empresas, ela mostra que assim, é um momento em que você precisa de poucas ferramentas para produzir um conteúdo, né? E para alavancar esse conteúdo para uma grande plataforma, né? E eu queria mostrar aqui um gráfico, porque acompanhando assim esse crescimento, essa movimentação, esse interesse pelos podcasts, a Globo fez uma pesquisa recente com o Ibope e tem uns dados muito interessantes. A gente vai apresentar alguns aí ao longo dessa conversa, mas eu queria destacar alguns aqui que é bom para a gente destacar. Ó, em 2020, o Brasil liderou o ranking de países com maior crescimento na produção de podcasts e com potencial de ser muito maior nos próximos anos. Então, botem a criatividade para funcionar. Além disso, o estudo trouxe um dado sobre o aumento de ouvintes durante a pandemia. Olha que fenômeno, 57% ouvindo podcast pela primeira vez no período da pandemia. E ainda teve um aumento no consumo daqueles que já ouviam podcast. Então, quem já ouvia podcast começou a ouvir mais ainda. Eu acho que esses números que vocês estão vendo aí mostram muito claramente, né, 31% de aumento para quem já ouvia, mostra que essa é uma tendência. Você conquistou um público num período difícil, que talvez tivesse conquistado mesmo se não fosse a pandemia, né? Se nós formos falar só da Globo, os podcasts passaram a integrar o Globoplay. Essa última edição do BBB foi importante para o formato. Vocês acompanharam, né? O podcast do Líder foi gravado toda semana, diretamente da casa, acompanhado pelo Brasil inteiro. Vocês acham que falta para podcasts serem ainda mais populares no Brasil? Qual é o tamanho nesse caminho, nessa linha que a gente tem para percorrer? Onde nós estamos? Quanto tem pela frente? Eu acho que, bom, como essa pesquisa mostrou, né, eu acho que a pandemia redefiniu o consumo de podcast, principalmente porque as pessoas são multitasking, né? Então você pode escutar o podcast o tempo inteiro, em qualquer situação, né? Seja em trânsito ou seja ali no seu cotidiano. O podcast nos dá, né, essa liberdade mesmo de você escutar e não ter que prestar atenção porque você já está imerso ali naquela narrativa. Eu acho que realmente falta para o podcast ter uma amplitude muito maior, a divulgação ser mais ampla, né? Porque ainda o podcast acontece dentro de plataformas de streaming, algumas dessas plataformas são pagas, eu acho que não chega para toda a população brasileira, né? Eu acho que um questionamento é quem escuta podcast. Eu ainda acho que a gente está numa bolha pensando em Brasil, pensando nas nossas questões estruturais e também em relação ao algoritmo que nos joga sempre nos bombardeando com os mesmos conteúdos, a gente não tem a chance de ver nada além daquilo que a gente já consome, né? Boca a boca ainda é uma divulgação muito grande para o podcast, você acha, Kênia? Eu acho, porque as pessoas que estão ao nosso redor, né? Por exemplo, eu tenho amigos, você está ouvindo tal podcast, eu enquanto jornalista, né? Eu sou uma pessoa que escuta muito podcast noticiosos ao longo do dia, também sou uma pessoa que adora cultura pop, escuta à tarde, então eu acredito que o boca a boca ele é muito mais fácil do que a pessoa descobrir por conta própria, principalmente quando a gente sai da nossa bolha, né, de pessoas que não são comunicadoras, de pessoas que batalham aí, trabalham todo dia, nem sabe o que é, né? Infelizmente a gente tem as fake news, enfim, acho que o podcast ainda está num lugar muito nichado. O que você acha, Merigo? Você acha que a gente percorreu o quê? 10% do caminho, 20%?
essa história do acesso, né, de você não precisar assinar uma plataforma é importante? A gente tem, assim, ao contrário de outras mídias, né, como o próprio vídeo no Brasil, né, vídeo na internet, a gente tem algumas plataformas que centralizam isso, né? Acho que o próprio YouTube fez isso com vídeo, muita gente tem que publicar lá, acaba dependente, assim como a Kenia falou, dos algoritmos do YouTube, do que ele vai entregar. O podcast, ele sempre teve essa natureza descentralizada, né? Ele está em todos os lugares, em todas as plataformas, ele pode ser consumido de várias maneiras, né? Então, tem essa possibilidade aí de... ainda tem, obviamente, uma barreira tecnológica, mas ele pode estar em todos os lugares, né? Ele está dentro da Globoplay, ter o BBB, ter o líder do BBB fazendo um podcast, ter o Antônio Fagundes na novela sendo um podcaster, acho que isso contribui bastante, né, para essa popularização, para as pessoas conhecerem um podcast. Eu acho que tem um ponto que a gente ainda falta, né, quando a Kenia fala de ser nichado, a gente tem um apetite do brasileiro, acho que mais do que lá fora, mais do que nos Estados Unidos ou outros países, a gente tem um apetite por essas conversas ao redor da mesa, né? Então, é um formato que é bastante popular no Brasil. Mas ainda falta para a gente fazer uma exploração mais criativa mesmo do formato, né? Assim, ter tempo para produção, né? Ter verba para produção, ter grandes nomes envolvidos, né? Tanto pela qualidade de conteúdo como pela diversidade aí, né, desse conteúdo que vai ser ter a roda de conversa, óbvio, mas você ter ficção, documentário, true crime. Eu, por exemplo, maratonei A Mão Armada, Sônia, aliás, muito bom conteúdo. Que legal. pode fazer mais. Mas ainda a gente está começando, né? Assim, eu terminei de ouvir A Mão Armada e aí o que eu vou ouvir agora, né? Então a gente ainda falta esse tipo de exploração mais desses formatos, mais desse conteúdo. E é uma demanda que que os especialistas na área, né, no mundo todo já notaram bastante, né? Que é essa demanda por podcasts com vozes diversas, podcasts femininos, trabalhar audiodramas, né? Que sejam capazes de atrair um público mais jovem aí, que estão buscando por uma história cheia de suspense, né? Que consigam pegar o ouvinte pela mão e fazer com que eles acompanhem uma narrativa aí engajadora, né? Então, acho que essa exploração de formato e de trazer grandes nomes e de falar com outros públicos, eu acho que ainda falta mesmo. A gente está começando nesse sentido, mas a gente não está parado, né? Estamos fazendo aí. Eu acho que o Fábio citou o caso Evandro, né? Que o Ivan começou a falar sozinho da casa dele, de repente virou um grande sucesso, né? Então, acho que tem essa abertura aí. Estamos fazendo ainda aos poucos, dá para crescer, e eu acho que isso indica um futuro bem promissor para os podcasts. Essa questão da popularização é quase que uma especialidade da Globo, né? Que tem um canhão imenso, né? Com um poder de fogo muito grande. E aí a Globo fez essa movimentação. O Fábio é que coordenou isso tudo, botando aí um catálogo com parceria 100% original e tudo mais. Fábio, o que se conta dessa estratégia da Globo? Como é que foi desenhado esse catálogo e como é que ele vai evoluir daqui para frente? Eu começaria, na verdade, fazendo um pequeno parênteses aqui com relação aos podcasts no Globoplay, né? O Globoplay hoje ele é uma plataforma no mercado com uma presença de podcast de uma forma bastante única. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar para outras plataformas de streaming de vídeo por assinatura, né, normalmente elas não têm ali o podcast. Ou no caso de uma ou outra tem o podcast, né, mas é geralmente comentando outras séries que eles colocam no ar. Hoje, se você acessa o Globoplay, você pode ver desde uma reverberação do BBB, ao documentário da Juliette, à série do caso Evandro, a qualquer podcast da Globo ou de um parceiro Globo, né? Então, nesse sentido, existe ali uma construção de um ecossistema que se aproveita daquela base ali de usuários e entrega a eles o podcast como um novo formato. A gente já falou aqui também alguns outros cases, né, que a gente conseguiu construir nesse pouco tempo de trabalho. E eu acho que o que o Merigo fala é especialmente feliz nesse sentido da gente ter mais diversidade de temas, né? De abrir esse leque. Uma das primeiras missões que a gente teve aqui desenvolvendo a área de podcast da Globo foi efetivamente diversificar, né, esse espaço. Então, o Merigo citou, por exemplo, A Mão Armada, que é um podcast que a gente ama e se orgulha muito de ter feito.
Mas certamente a gente vai fazer mais outros ainda desse ano, né? Então, esperem que esse segundo semestre vai ser cheio de novidades quentes nesse sentido e grandes anúncios bem bacanas vindo por aí. Olhando para o mercado de uma forma geral, eu acho que vale a pena a gente entender que, nesse momento no Brasil, talvez a gente esteja alguns anos atrás do formato que o mercado americano se consolidou, que hoje é o principal do mundo para podcast, né? Isso significa que a gente ainda tem um caminho para desenvolver linguagem para anunciantes, né? E o mercado publicitário é um mercado que vem vindo junto com a gente nesses avanços, e a gente vem conseguindo novidades importantes nesse sentido, e eu acho que vale a pena citar aqui todo o caminho que o B9 pavimentou também dentro desse mercado, né? E o Merigo certamente pode falar melhor, mas criaram-se formatos e formas de anunciar que foram muito benéficos para todos nós, né? E a gente vem construindo também, em cima dessa parceria, várias outras possibilidades. Então, o mercado publicitário ele tem um passo para se desenvolver, o interesse da audiência, né? Muito motivado pela variedade de formatos, vai crescer, sem sombra de dúvidas, é um movimento inevitável, e a gente vai ver esse mercado florescer e ir por caminhos diversos, né? Aqui no Brasil, só para dar um exemplo de como ainda estamos em crescimento, né? Não tem nenhum player que foi efetivamente comprado por outro, igual aconteceu muitas vezes nos Estados Unidos, né? De produtoras de podcast especializadas serem compradas por grandes plataformas para passarem a produzir podcasts exclusivamente para elas, né? Então, temos várias etapas aqui para queimar, mas eu acho que o mercado brasileiro ele é extremamente dinâmico e ele vai vir muito rápido. O crescimento que a gente está observando desde o ano passado do interesse do consumo de podcasts é realmente muito impressionante e vem como algo fora da curva mesmo. O Kenia tem também uma coisa de você construir ali essa história de contar histórias, né? A ideia de que você está sentado com alguém, o Fábio falou, né? Tem gente até que interage. Você está sentado com alguém, a pessoa está te contando uma história. Olha, eu fui em tal lugar, eu vi isso, vi isso. Aí você lembra da fulana? Fulana é aquela que aquele dia foi lá e não sei o quê, não sei o quê. Você faz essas voltas, né? Na contação de histórias, né? No podcast, a gente acaba fazendo isso também. E eu acho que pelo fato de que você está ali contando uma história, no fundo, tudo você está contando uma história, né? E aí você está ali contando aquela história, se cria uma intimidade. Mas eu acho que tem um fator meio neurológico também, que ajuda a criar esse laço assim tão bom, né, com quem está ouvindo, porque a voz, né, a audição é uma coisa que ecoa dentro da cabeça da gente, é para dentro. Sim. Enquanto que a visão te remete para o fora, né? Você vê o outro, você não vê a si, você não vê dentro de si, a sensação que você tem é de olhar para fora, né? E quer dizer, você vê a distância entre você e as coisas, né? Sim, e sim. Você sentiu isso também quando você passou da TV para o podcast? Você sentiu que você virou uma chavinha ali? Eu senti que virou uma chavinha já no texto, viu, Sônia? Que a maneira como a gente pensa texto para TV e para podcast parece que é igual, mas não é, né? É completamente diferente, assim, justamente porque a gente tem que buscar essa narrativa que atraia esse público, né? Para que ele preste atenção em cada palavra que eu estou fazendo. Então, essa construção ela é importante e já começa ali no texto, que não pode ser muito repetitivo, não pode ser chato, não pode ser muito longo, né? Porque eu faço ali aquela leitura que às vezes está no roteiro ou não, né? A gente usa também muito o improviso no podcast. E eu sempre me imagino conversando com pessoas próximas. Eu faço podcast completamente imersa ali naquela roda de conversa, né? Claro, prestando atenção nos apresentadores e nas pessoas que estão ali falando comigo, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando quem é aquela pessoa que vai estar escutando, né? Porque poderiam ser pessoas que são da minha roda de amigos ou não, que podem ter idades variadas, mas eu confesso que é um exercício diário e eu fico feliz que o podcast ele traz esse senso de intimidade que você falou, né? Eu acho que a voz, ela tem esse poder também de criar essa intimidade, que parece que você está falando com uma amiga, né? Então as pessoas, até o tom que eu uso também muda, né? Como eu falei anteriormente, será que eu uso um tom mais suave para tratar de certos assuntos, ou se eu uso um tom mais sério, né? Então tudo isso eu levo em consideração, mas ainda é um desafio, Sônia, é um desafio.
Esse negócio da voz também para mim, né? Porque como é que você passa da voz da repórter, da televisão, que é assim, né? Que é uma coisa mais jogada para frente, para fora, para uma coisa mais trazendo você para conversar. Totalmente. E de se colocar na história. Pegando a pessoa na mão, pegando a pessoa na mão. E a narração em primeira pessoa, que para mim também foi um baita desafio, porque o repórter é um intermediário, né? Mas o narrador ali do podcast, não. Desculpa. Porque ao contrário de você fazer por exemplo, ao mesmo documentário na TV, você poderia fazer só ação, né? Só colocando pessoas que estão contando a história e com material de arquivo, né? No podcast não tem um suporte visual para fazer isso, né? Então tem que ter alguém realmente que se coloque na história e conte as coisas, né? E fale em primeira pessoa. Tem uma coisa que você faz no Mão Armada, Sônia, que é colocar pessoalmente na história, né? Falar de você, dos seus filhos, de como que você temeu pelos seus filhos quando você fala dos atentados em escola e tal. Isso talvez numa reportagem ou num documentário na TV não seria feito, né? Seria colocado de outra maneira. Você imagine, no áudio. Minha filha era estudante dos Estados Unidos quando aconteceu Columbine. Pois é. Assim, então, Columbine foi numa sequência, né? É um pavor de mãe mesmo, né? Eu acho que assim as pessoas precisam saber quem é que está contando a história, né? Eu acho que tem essa referência. Agora, quando a gente olha, por exemplo, o top 200, né, das plataformas globais, a gente vê diferenças bem grandes com o que a gente vê aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais podcast de true crime do que aqui no Brasil. A gente teve o caso recente, assim, de bastante sucesso, muito legal, do caso Evandro, né, que é o projeto do podcast Humanos, Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki e tal, que agora também é uma parceria com o Globoplay. Isso deu um indicativo de que a gente pode crescer nesse segmento que ainda é, assim, bem modesto no Brasil? Carlos, começa com você. Tendo uma discussão. Não, lá, pode ser você, Fábio. Vai lá, continua. Eu ia fazer uma brincadeira que eu estava fazendo uma discussão com um amigo esses dias e que ele falou que, em última instância, um podcast é uma ótima fofoca, né? E o hábito de fofocar do ser humano, ele é irresistível nesse sentido. Perfeito. Mas fora isso, né, eu acho que tem esse elemento da gente entender um pouco pela produção, né? A gente estava falando um pouco antes dos formatos e do que existe hoje no Brasil em termos de produção, né, de podcasts, e a gente tem que lembrar que um podcast como A Mão Armada, como um Retrato Narrado, como qualquer outro podcast grande de ficção, Praia dos Ossos, ele é um podcast que leva muito tempo para ficar pronto, ele envolve equipes grandes, né, e ele exige investimento, né, se não de dinheiro, pelo menos de tempo, muito tempo, de cada pessoa tempo é dinheiro. Ali envolvida no processo, né. Então, eu acho que isso justifica, talvez, o fato de que a gente tenha muito menos podcasts de ficção, muito menos podcasts de true crime, muito menos podcasts em áudio documentário do que um mercado mais maduro como o mercado americano. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão que agora, com o aquecimento do mercado brasileiro, a Globo apostando cada vez mais nesse formato, né, a gente vai lançar alguns podcasts esse ano nesse formato e certamente vamos contribuir de alguma forma para aumentar a sede e o interesse para esses formatos de true crime, pelo formato do áudio documentário, pelo formato da ficção, né? E por todos esses formatos que merecem mais espaço nesses tops. Sim. Vocês estão pensando nisso também, Desculpa, a gente acabou falando assim, eu ia perguntar se vocês também estão vendo isso. Sim, Sônia, acho que o Fábio falou tudo, assim, que a questão de tempo, né? Quando a gente vê uma produção como essa, aí você vê, não, a gente se questiona, né? Aí a pessoa fala, não, a gente estava pensando há 2 anos a gente está produzindo isso, não foi de um mês para o outro, né? Em questão de semanas, como muitas vezes se faz um episódio, ou se cria um podcast novo, ou que uma marca quer um podcast novo no ar, né? Tem esse tempo e a gente nota muito isso pelas fichas técnicas, né? Que isso é algo que não existia, ficha técnica no podcast até um tempo atrás. Se eu fosse fazer
ficha técnica do Braincast lá no começo, ia ser só eu, né? Dirigido, produzido, editado, roteiro, e só ter o meu nome. No caso do Mamilos também, né? Só ia ter a Ju e a Cris fazendo Mamilos. E aí, com o tempo, isso foi amadurecendo, a ficha técnica foi aumentando, né? Você tem uma edição dedicada, você tem uma pessoa para fazer o roteiro, para captar áudio, né? Para fazer entrevista, para fazer design na direção de arte. Então, eu acho que se reflete muito nesse ponto. E quando surge, por exemplo, a gente fala muito do caso Humanos, né, do projeto Humanos, do caso Evandro, mas começou com o Ivan sozinho fazendo, né? E foi uma batalha, né? Uma luta de ele conseguir fazer, às vezes parava, porque ele precisava de mais tempo para pesquisar, para escrever. E aí você, conforme aumenta esse suporte, né, de grandes mídias, grandes veículos entrando nessa produção, colocando um time de jornalismo, né, como o da Globo para produzir, eu acho que faz toda a diferença e esses projetos vão surgir cada vez mais, né? Eu só queria trazer um ponto também em relação ao True Crime. Desculpa, Sônia. Continue. Não, só queria trazer um ponto que eu acho que essas histórias, né, de crimes reais, elas nos fazem refletir também sobre os problemas vigentes da nossa sociedade, né? Porque, por exemplo, o Praia dos Ossos, ele traz como pano de fundo o feminicídio, né? Que são histórias que chocam, mas faz com que as pessoas pensem que tipo de sociedade nós queremos, né? Além disso, em relação à produção, eu sinto que são produções quase cinematográficas, né? E os passos, simulações, eu acho que é um tipo de podcast também que é muito atrativo por isso, né? São grandes produções. E a gente vê, assim, como um podcast muito bem feito, como o Praia dos Ossos, por exemplo, ele consegue influenciar no comportamento corrente. Porque a gente vê na nova geração a visão do feminismo é muito mais ativista, de posicionamento e tal. E aí o Praia dos Ossos traz um histórico para essas meninas, para elas entenderem de onde veio isso tudo, né? De todo esse caminho que já foi trilhado. E essa pesquisa da Globo com o Ibope, ela mostrou que tem um interesse do público, né, por esse formato de histórias reais, esse interesse, ele só fica atrás das entrevistas. As pessoas primeiro entrevista, depois histórias reais, né? E a gente vê também que tem outros formatos com potencial para exploração, como reportagens aprofundadas, tipo A Mão Armada, as narrativas de ficção. E sobre esse formato particular, a ficção, tem uma outra grande diferença entre o mercado brasileiro e o americano, por exemplo, porque lá tem uma profusão, né, de podcasts de ficção, enquanto que aqui ainda está bem devagarinho, pouco título, né, tem esse grande desafio. Isso é uma questão só de investimento, vocês acham? Vou começar dando meu depoimento. Os primeiros podcasts que eu ouvi eram podcasts de notícias. Eu ouvia o The Daily, enfim, fui ouvindo os podcasts de notícias, mas o primeiro podcast que eu considerei um podcast que eu comecei a ouvir foi o Mamilos, que era uma coisa diferente daquilo que eu estava acostumada a ouvir discussão sobre notícia. E eu acho que foi assim, foi o podcast que me chamou para ouvir podcast, né, que me fez começar a explorar outros temas. Eu queria que cada um de vocês me contasse qual foi o primeiro podcast, qual foi o que te conquistou. Eu posso começar? Pode. Eu acho que o primeiro podcast que eu ouvi que me conquistou foi aquele O G1 Ouviu. Foi o primeiro que eu escutei de música, porque eles trazem toda a história, toda a construção, né? Não fica ali naquela superficialidade de falar quem são os artistas que estão fazendo sucesso no momento, mas ele conta histórias, conta a origem do forró, que foi o forró eletrônico, que virou a pisadinha. Então foi naquele momento que eu entendi que o podcast poderia ser muito variado, né? Porque eu já tinha escutado alguns podcasts noticiosos, que na época não haviam chamado muito a minha atenção, mas aí eu escutei o G1 Ouviu e falei, olha, tem outro caminho aqui que eu posso seguir, no qual eu me identifiquei, e hoje já estou ouvindo vários podcasts que eu não vou falar aqui, porque senão tem uma lista muito extensa. Carlos? Olha, eu acho que eu sou mais clichê aqui, comecei ouvindo podcast pelas rodas de conversa sobre cultura pop, né, que tinha o Radar Pop do Cris e do Ale lá no começo dos anos 2000,
também ouvi bastante Jovem Nerd, né? Depois comecei a ouvir This American Life, que é um dos podcasts mais famosos aí até hoje. Acho que foi muito isso, de você poder ter amigos, né? Você se sentir amigo daquelas pessoas. Alguns se tornaram amigos mesmo de verdade depois. Mas você carregar essas pessoas com você no seu pé do ouvido para te fazer companhia numa atividade diária, num caminho. E a partir disso eu me viciei, assim, não consegui mais largar de podcast, nem se falava, né, em diversificar formato. Podcast era aquilo ali, era roda de conversa. E hoje estou aí maratonando esses podcasts de audiodocumentário aí, que eu tenho gostado bastante. Fábio, qual foi o podcast que fez você virar executivo de podcast? Eu diria que foi um grupo de alguns, viu, Sônia? Eu acho que é um pouco o que o Merigo falou, escutava todos esses que ele listou, mas faz uns 4 anos, mais ou menos, quando eu comecei a perceber que eu estava sincronizando episódios do Mamilos, sincronizando episódios de Projeto Humanos para ouvir durante um voo a trabalho, eu falei, opa, isso aqui substituiu a música no meu fone de ouvido e virou outra coisa. E hoje eu sou muito feliz de estar podendo colaborar dentro da Globo, né, com esses podcasts, e ainda aprendo até hoje com eles, né? Outro dia, escutando o episódio de Economia do Cuidado do Mamilos, eu aprendi sobre toda essa lógica que existe e por que a gente não estava discutindo isso antes. E acho que o podcast ele tem isso, né? Ele te traz uma informação que você não sabia antes ou que você nunca tinha ouvido daquele jeito e muda a sua ideia, te ensina alguma coisa, né? Traz alguma coisa ali que vai te levar para outro lugar. E isso eu acho que foi o grande estopim. Quando eu vi que estava escutando muito isso, eu falei, opa, isso aqui já está virando alguma outra coisa, não é só mais um ouvinte de podcast. Próxima rodada, bem rapidinho, porque o tempo já passou. A gente já tá no cheque especial aqui do tempo. Quando alguém te pede assim, quando alguém pergunta, Kênia, que podcast você me recomenda? Olha, gente, eu vou recomendar o meu, né? Porque antes eu não tinha essa possibilidade, né? Bom que eu já faço autocrítica também. Não, mas brincadeiras à parte. Eu indicaria também o Mamilos, que eu acho que é super dinâmico. Eu adoro agora o Nós, que é com a Sara Oliveira e com a Roberta Martinelli também, que elas contam histórias incríveis. A maneira como elas trazem a narrativa é super interessante, então eu indicaria esses dois. Começar pelo Mamilos e depois vai para o Nós se emocionar. Carlos. Nossa, difícil, né? Eu recomendaria vários para tipos de públicos diferentes, né? Eu acho que para um público mais em geral, começar com um podcast como um podcast de notícia, como assunto, né? Que eu acho que é curtinho e te tira o FOMO, né? Aquele medo de perder alguma coisa, de não ficar bem informado. Eu acho que é um bom caminho para começar. Um podcast mais curto também para quem gosta dessas curiosidades científicas, eu falei do Naruhodo. Tem pega essa ref do Kaique Brito para um público mais jovem, né? Que também quer ouvir uma coisa também mais dinâmica e bem humorada. E aí já indo, como eu falei, para coisas mais pesadas, mas que precisa realmente mergulhar numa conversa, os podcasts de roda de conversa, como o próprio Mamilos, o Braincast, né? Também queria pedir ouça o Braincast também, que eu acho que aí você começa a ter começa a entrar por programas mais curtos e rápidos, né? E aí começa a mergulhar mais nesses debates mais aprofundados aí, que vão durar um pouquinho mais de tempo. Fábio. Eu vou ter que falar dos podcasts. Mas não tem jeito. Eu vou ter que falar dos podcasts que a gente está produzindo, porque a gente está muito feliz com eles. Eu acho que Pega essa ref que o Merigo falou, tá incrível, realmente, né? Já citei muito Tona Trace, já citei muito Amor Armado, já citei muito Mamilos e o Braincast aqui. Então eu cito um outro que foi uma redescoberta de um talento incrível no formato podcast, que é a Renata Ciribelli no Prazer Renata, falando sobre temas extremamente interessantes e que para mulheres da idade dela, por muito tempo, foram tabu, né? E a forma como ela traz aquilo ali no programa é sempre de uma leveza, de um brilhantismo que me impressiona.
Saindo do universo Globo um pouquinho, eu recomendaria 2 podcasts que têm um aspecto mais de divulgação científica, que é o 37 Graus e o Prato Cheio. Os 2 tiveram 2 últimas temporadas muito brilhantes. E para ir para o lado da ficção, eu quero me contrariar aqui dizendo que, não me contrariar aqui, mas contrariar algumas crenças que eu tenho de que o podcast de ficção, que nem o Merigo falou, tem que ser uma coisa mais naturalista, funcionar mais no registro, né, de formatos de áudio, de comunicação mediada por áudio e tudo mais. E dizer de uma descoberta recente, que é um podcast da Gimlet chamado The Two Princes, esse aí é em inglês, não tem adaptação para o Brasil ainda, mas que conta uma história de fadas, de um conto de fadas de 2 príncipes que se apaixonam, e ele tem uma coisa bem interessante de ser infantil e, ao mesmo tempo, ser esperto, e funcionar para áudio sem exatamente ser uma radionovela. Então, ele está ali num espaço novo que eu achei bem curioso de se encontrar. Deixa eu fazer a minha recomendação aqui também. O Fábio se antecipou. Eu estou muito feliz ouvindo o Prazer, Renata. É claro, a Renata é minha amiga, convivo com ela ali na redação do Fantástico. Eu sabia desse potencial da Renata, eu vejo como ela sabe lidar com as pessoas quando faz entrevista. Mas o Prazer, Renata, ele arrebenta. Ele está engraçado, ele está divertido, ele está profundo. Eu estou gostando muito de ouvir. E eu recomendaria também, tem os 2 que eu adoro, que são estilo documentário, o Retrato Narrado e o Praia dos Ossos. E continuando no mesmo estilo, tem um do The Daily, 3 episódios, se chama The Jungle Prince. A chefe do birô do New York Times em Nova Delhi conta uma história com a qual ela se deparou, que é simplesmente maravilhosa. É aquelas coisas que a realidade supera a ficção. Agora, para a gente começar a encerrar, mais 2. Primeiro, o que você diria para quem está querendo começar um podcast? Segundo, qual é o podcast que você quer ouvir e que ninguém fez ainda? Nossa, difícil. Eu posso começar dando dicas para quem quer fazer, né? Que eu acho que é o fundamental, assim, é você saber o que você quer dizer, né? Sobre o que você quer dizer e para quem, né? Acho que é importante você conseguir encontrar sua própria voz, né, no podcast. Isso é vital para você, como a gente estava falando no caso do A Mão Armada, Sônia, que você se coloca na história, né? Você é uma personagem ali. Eu acho que para podcast, no sentido mais amplo, né? Obviamente sem falar aí de outros formatos mais variados, como de ficção, é importante você conseguir encontrar essa sua própria voz e ter consistência, né, no início que você está fazendo. A gente começou fazendo podcast lá atrás para ninguém, né? Acho que nem minha mãe ouvia os podcasts que eu fazia. E isso até era um facilitador, porque como eu sabia que não ia ter grande audiência, eu poderia arriscar e brincar e mudar as coisas. Depois começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas você ter essa consistência, insistir nisso e trabalhando a cada episódio, né, semana a semana, se for o caso do seu podcast semanal, isso é muito, muito importante. Kênia? Eu acho que hoje fazer podcast é muito acessível, né? Você ter ali uma ferramenta, seja ela o seu celular ou o seu computador, e começar, desenhar um roteiro e se deixar levar, né? Se colocar ali na narrativa e fazer aquilo que faz sentido para você, contar a história que faz sentido, porque às vezes as pessoas não encontram o podcast certo porque não faz muito sentido com aquilo que elas vivem. Então faça um podcast que você gostaria de ouvir, né? Ou não também, ou faça um podcast num formato que ainda ninguém fez. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que eu sinto falta de podcasts com mais humor, assim, uma coisa da Tata Werneck, sabe? Eu acho que seria muito interessante ver esse modelo dentro do podcast, de repente. Fábio, consegue falar isso sem contar segredo industrial? Essa é a parte mais difícil. Eu queria dizer que a pergunta é boa justamente porque essa é a pergunta que a gente se faz todo santo dia, né? E a gente pensa, o que será que as pessoas gostariam de ouvir e elas ainda não descobriram que querem ouvir, que a gente pode, né, apresentar esse formato novo, essa ideia nova, isso de uma forma diferente. Então, eu acho que essa pergunta a gente se faz o tempo todo e eu acho que a gente passou ao longo do painel por alguns
formatos que, num futuro próximo, vão crescer no Brasil, como é o caso de ficção, né, como é o caso dos audiodocumentários, que mal começaram a mostrar ao que vieram por aqui, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim. E aí, quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui o quanto o podcast, a gente falou muito sobre a profusão da produção de podcast, mas o quanto o podcast ele é uma mídia, em certo sentido, à prova de ruído, né? Porque você só faz um podcast quando você fala, cara, eu quero muito saber sobre isso, eu quero muito contar essa história, eu quero muito trocar essa ideia, né? E aí eu acho que esse ponto de partida que tanto a Kênia quanto o Merigo falaram é a força motriz mais potente para qualquer podcast existir. Gente, como todo podcast tem um tempo, aqui também o nosso tempo já se foi. Tá na hora da gente dar tchau pro pessoal do Campus Party. E, bom, vamos nos despedir, começando pela Kênia. Gente, muito obrigada por esse convite. Foi um prazer aqui dividir um pouco da minha experiência, que é tão inicial, com o Fábio, com o Carlos e com você, Sônia, que são especialistas nesse assunto. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz com essa conversa de hoje. Merigo! Gente, muito obrigado. Como eu falei, foi um prazer estar aqui com vocês. Adoro conversar sobre podcast, trocar aí essas ideias, imaginar o futuro desse formato, dessa mídia que a gente gosta tanto. E ouça podcasts, né? Bote aí carrega o podcast no seu bolso, coloque aí no seu dia a dia. Fábio? Quero agradecer muito a todos vocês aqui na mesa e a todo o pessoal da Campus Party. Uma discussão como essa, sem dúvidas, é bastante frutífera para a gente pensar esse futuro próximo dos podcasts. E faça o coro, ouçam podcasts, descubram podcasts. Certamente existe um podcast que você não descobriu ainda, que você ama e está ali só, né, esperando você chegar nele por alguma forma, seja por recomendação, seja buscando, seja com um ouvido curioso. Então, sejam curiosos e busquem podcasts novos. Gente, eu queria agradecer primeiro a vocês três. Que conversa legal, que conversa boa. Como é bom falar com quem conhece o que está fazendo, quem entende e está disposto a compartilhar, né? Tem essa generosidade de compartilhar a informação e o conhecimento. Queria agradecer a todos vocês que ficaram acompanhando essa conversa da gente na festa virtual do Campus Party esse ano. E queria terminar esse painel lembrando que você pode conferir diversos podcasts da Globo no Globoplay. Então, lá no aplicativo, vão lá explorar podcasts e a lista fica cada vez maior. E aí, na lista vocês vão encontrar também, claro, a Mão Armada. Vão lá, comecem pelo primeiro, cheguem ao quinto e depois me escrevam dizendo o que acharam, tá? E se vocês quiserem mais informações sobre essa pesquisa de mercado de podcast feita pela Globo e Ibope, é só acessar a plataforma gente.globo.com. gente.globo.com. Fácil, né, gente? Eu espero que vocês curtam. Obrigada pela companhia. Boa sorte. Obrigada, Campus Party, a todos. E a gente vai encerrando por aqui. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.